Fala galera, mais um vídeo aqui do canal. Vamos aqui atualizar as notícias do Flamengo para hoje, que hoje tem clássico da rivalidade, hoje tem clássico Flamengo e Botafogo. Vamos fazer aquele esquenta, analisar os relacionados, o possível time titular e também uma declaração que deu o que falar do ex-jogador Cicinho no programa do SBT, onde ele disse que o VAR foi o melhor jogador do Flamengo no campeonato. Vamos debater isso e muito mais. Solta a vinheta que hoje tamo que tamo. Começar aqui mais um vídeo falando que vamos começar falando sobre a polêmica que o Cicinho soltou no programa do SBT, o Arena SBT. Ele disse que o VAR foi o melhor jogador do Flamengo no campeonato. Foi quem decidiu o Campeonato Brasileiro e que a sigla significa Vou Ajudar o Rubro Negro. Sim, primeiro, se tu acha que tu é comentarista de futebol, você não é. Não é comentarista de futebol. Você é um ex-jogador. Isso é diferente. Ex-jogador para comentarista de futebol. Você não é. E se você fala uma coisa dessa, você não assistiu o campeonato. Você não assistiu o campeonato. Em determinado momento, quando o São Paulo foi líder do campeonato, todo mundo falava que a arbitragem estava condicionada a favor do São Paulo. Mesma coisa com o Atlético Mineiro quando foi líder. Mesma coisa contra o Internacional quando foi líder. E quando o Flamengo foi líder também falaram isso, mas o Flamengo foi campeão. Então se você fala uma coisa dessa, você não é comentarista de futebol. Você não assistiu o Campeonato Brasileiro. Porque quando o São Paulo estava na liderança, com jogos onde era ajudado pela arbitragem, beneficiado pela arbitragem, você não falava nada. Ficava quieto. A arbitragem é passível de erros, assim que quando a arbitragem é a favor do seu time, é passível de erros. Mas quando é contra, a arbitragem é do Flamengo. Pelo amor de Deus, assim. Tu assistiu o campeonato? Não assistiu, parece que não assistiu o campeonato, não acompanhou o campeonato. O São Paulo, no jogo contra o Goiás foi prejudicado e se tivesse acontecido aquele jogo, o Goiás tivesse ganho o jogo, entraria na última rodada brigando contra o rebaixamento. Não, aquele jogo São Paulo foi extremamente beneficiado pela arbitragem. E o Goiás foi rebaixado. O Internacional no jogo contra o Bragantino, um pênalti que claramente não foi. A bola bate na barriga do jogador e depois bate no braço. Isso não é pênalti. O Atlético Mineiro, quando jogou contra o São Paulo, contra o próprio São Paulo, naquele jogo onde o São Paulo teve um gol mal anulado e o Atlético ganhou por 3-0. Ganhou aquele jogo, acho que por 3-0, 3-1. A arbitragem estava condicionada pelo Atlético Mineiro naquela época. Quando o São Paulo foi líder sendo beneficiado pela arbitragem, o São Paulo a arbitragem estava sendo condicionada ao São Paulo ganhar o título. Quando diziam isso, tu não falava nada. Ficava quieto. Falava como a maioria da mídia esportiva de São Paulo falava, a arbitragem é passível de erros. Mas quando é o Flamengo sempre perto, sempre perseguindo os líderes, mesmo com a diferença de 7 pontos ou mais, foi lá, São Paulo tropeçou, o Atlético Mineiro tropeçou, o Inter tropeçou, o Flamengo foi campeão, aí tu quer soltar uma dessa, que o VAR significa vou ajudar o Rubro Negro. Se tu fala uma coisa dessa, tu não sabe de futebol, não acompanhou o campeonato, você não é comentarista de futebol, porque comentarista de futebol não fala uma coisa dessa. Se tivesse acompanhado o campeonato, tivesse assistido todos os jogos, veria que a arbitragem ajudou, em determinados momentos ajudou times e em determinados momentos prejudicou times. Isso aconteceu com todo mundo. Todos os times em determinado momento foram beneficiados por erros de arbitragem e foram prejudicados por erros de arbitragem. Isso acontece há muito tempo. Há muito tempo. Agora com o VAR também, mesmo em 2019, quando o VAR foi implantado, aconteceu também. Aconteceu também. Agora você quer falar que a arbitragem é flamenguista, que o VAR significa vou ajudar o Rubro Negro. Sabe o que é isso? Dor de cotovelo porque o São Paulo perdeu o campeonato mais fácil da vida dele. Perdeu o campeonato mais fácil. Quando o São Paulo era líder com 7 pontos, o Flamengo estava com troca de treinador, o Inter troca de treinador, o Atlético Mineiro instabilidade não ganhando seus jogos. O São Paulo com uma diferença de 7 pontos, 7 pontos na frente do segundo colocado. Todo mundo já falava que o São Paulo já era o campeão brasileiro, que o São Paulo ia finalmente voltar a ganhar um título. E aí o São Paulo fez o que fez depois daquele jogo contra o Grêmio, que foi eliminado na Copa do Brasil. O São Paulo, ladeira abaixo. Agora tu quer se escorar em arbitragem? É isso? Então, esse é o meu recado para ti. Se você acha que você é comentarista de futebol, você não é. Você não é comentarista de futebol.
Tá bom? Você não é comentarista de futebol depois desse seu infeliz comentário. Você não é comentarista de futebol, você é um ex-jogador. É diferente. E isso provou ontem que você não acompanhou o Campeonato Brasileiro. Você não acompanhou. Vamos continuar aqui falando mais do rubro-negro. Hoje já tem clássico contra o Botafogo. Já saiu a lista de relacionados. Analisando a lista, o Flamengo deve entrar com o mesmo time que jogou contra o Resende. Eu acho que sem nenhuma modificação. E como o Flamengo deve jogar contra o Botafogo? Do mesmo jeito que jogou contra o Resende. Do mesmo jeito que jogou contra o Resende. Martelando, 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 martelando para sair fazer o gol o mais rápido possível e não se acomodando com o resultado. Tem que jogar desse jeito. E agora eu quero dar um recado, pro Michael. Michael, hoje é o jogo da sua vida. Da sua vida. Você não jogou bem contra o Resende. Você foi um dos piores jogadores mesmo naquela atuação monstra do time na semana passada. Mas você foi o pior entre o campo. No Fluminense nem se fala. A situação foi pífia. Foi ridícula a sua atuação. Então hoje, se por acaso você for titular, jogue a vida. Não invente firulinho de ficar driblando, de ficar no momento que era para driblar quando era para chutar, no momento de chutar quando era para fazer uma jogada. Tem cabeça, porque até agora você não demonstrou o seu investimento. Você não é aquele jogador que jogou no Goiás, que arrebentou, que foi jogador revelação do campeonato de 2019. Você ainda não mostrou isso. Você ainda não mostrou que veio pro Flamengo. Diferente do Vitinho, o Vitinho tem lampejo de futebol, mas às vezes atrapalha mais porque tem jogos. Hoje é o jogo da sua vida. Hoje é o jogo para você arrebentar. Hoje é o jogo para você mostrar que veio, mostrar aquele futebol que você representou no Goiás, que tinha um time infinitamente melhor do que o Flamengo naquela época. E você arrebentou naquele jogo Goiás e Flamengo, em Goiânia, onde foi 2-2, você arrebentou com o jogo. Arrebentou com o jogo. Esse o futebol que a torcida quer ver de você. Esse é o futebol que tá todo mundo esperando você mostrar no Flamengo. E você ainda não mostrou. Então hoje é o jogo da sua vida. Hoje é clássico. Hoje é para dar o sangue. Mas também é para jogar com cabeça no lugar. Jogar com a tomada de decisão boa. Tomar decisão, jogar pro time. No tempo pra cá você não tá jogando pro time. Tá jogando para si, jogando pela individualidade. Hoje o futebol não é mais individualidade, é coletivo. Hoje é coletivo, o futebol do Flamengo é coletivo. Percebe que não tem nenhum jogador que é maior do que o outro. Não tem um jogador que é mais que o outro, todo mundo joga para o time. Para o time. Então, esse é o pensamento que você tem que ter hoje. Jogar para o time. Não jogar para você. É jogar para o time. Analisando o Botafogo agora. Botafogo fez uma partida ruim contra o Vasco. O clássico foi horrível. O clássico foi horrível. Mas o Botafogo cresce quando joga contra o Flamengo. Cresce quando joga contra o Flamengo. Então, hoje é para jogar do mesmo jeito que jogou contra o Resende, mas jogar com, atenção. Jogar com atenção pro time. Porque o Botafogo não é esse todo ruim. Não falo. O Botafogo ainda não perdeu no Campeonato Carioca. Sofreu um gol apenas em 4 rodadas do Campeonato Carioca. Então, entre com cuidado. Não entrar de salto alto. Não entrar de salto alto. Jogar o que estava jogando nos últimos jogos. Mesmo na derrota pro Fluminense. Onde o Flamengo amassou o Fluminense. Amassou, no chute de fora da área, o Fluminense fez o gol e depois se fechou e ganhou o jogo. Jogar como tá jogando esses jogos. Se por acaso o adubante de ataque for Rodrigo Muniz e Pedro, muito bom, tem que jogar assim, jogar com Pedro e Rodrigo Muniz. São dois jogadores de centroavante de área, que tem pivô, mas também são jogadores rápidos. São jogadores de mobilidade. Então é assim que o Flamengo tem que jogar contra o Botafogo, para assumir essa liderança. Michael, preste atenção no que eu estou falando. Joga com a cabeça no lugar. Joga como se fosse o último jogo da sua vida. Assim que você tem que jogar hoje com o clássico. Assim, para você dar alegria para a torcida rubro-negra. Você ainda não deu alegria. Mesmo na época que o Jorge Jesus estava lá, quando você chegou a ser treinado por ele, você não jogou bem. Não jogou. Você não jogou bem, não jogou nenhuma boa partida ainda no Flamengo. Hoje é o dia de você mostrar o seu futebol, que eu sei que você tem, que a torcida sabe que você tem. Que você tem talento para jogar. Você é um jogador diferenciado. Mas você ainda não mostrou isso. Não mostrou.
Hoje é o jogo para você demonstrar que você pode vestir a camisa do Flamengo e brigar pelo time titular. Hoje é o jogo para isso. Encerrando mais um vídeo aqui, galera. Hoje tem clássico Flamengo e Botafogo. Amanhã vamos estar repercutindo o resultado, a possível vitória. Pode ser possível derrota também, mas esperamos que venha a vitória. Deixe seu comentário aqui, deixe sua opinião sobre o comentário do Cicinho, sobre o jogo que vai acontecer nessa quarta-feira. Deixe seus comentários, deixe sua curtida, compartilhe com todos os seus amigos. Até o próximo vídeo, galera. Falou!